No ano de 2017, eu estava sem dinheiro, estava obeso, estava com quase 100 quilos, né? Para minha altura é muito. Meu casamento estava quase acabando e eu estava sem nenhum amigo. Tá? Só isso, só isso. Ano de 2017 e logo no ano de 2018 aconteceram coisas incríveis, né? E nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que eu fiz, né? Porque talvez você esteja em um momento também de, talvez não com tudo, porque para mim todos os aspectos possíveis ali de dar errado estava dando nesse período de 2017. Pode ser que você esteja num momento assim, ou então uma área específica, né? Que esteja muito ruim. Aqui a gente fala mais sobre a questão financeira, né? Então, eu vou compartilhar com você aqui 4 coisas, tá? 4 coisas que eu fiz. Tiveram mais, né? Mas essas foram as principais, assim, que me fizeram sair disso em um período de 1 ano, tá bom? Bom, primeiro, já chega dando um like aí no vídeo, né? Se você acompanha aqui, já sabe que o conteúdo vai ser relevante. Segunda coisa, como a gente conversa aqui sobre questão financeira, mentalidade, né, com relação à questão financeira, caso você não conheça, te convido aqui a conhecer o método subliminar, né? É a forma mais fácil e rápida de você mudar aquilo que te impede de crescer financeiramente, que é a sua mentalidade. Então, link aqui na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá. 4 coisas, né? A primeira delas tem que ser realmente a primeira, tá? Enquanto isso não muda, nenhuma outra coisa muda, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Que é a questão de, mais do que autorresponsabilidade, é entender que a minha forma de pensar é que está causando esses problemas, tá? Esse é o primeiro desafio. Você estando aqui, muito provavelmente você já sabe disso, né? E é uma coisa ruim, porque quando você descobre isso, você não descobre isso assim, né? Pô, tá tudo aqui maravilhosamente bem e isso é pela forma que eu penso. Não, é porque tá uma merda e tudo isso é por causa que os meus pensamentos são dessa forma também, né? Só que não tem outro jeito, tá? Enquanto você não assume isso, a coisa não muda. E aí, o que me ajudou, né, nesse sentido foi o livro O Poder do Subconsciente, né, que trouxe lá essa ideia de crenças, de tudo, e eu fui realmente identificando. Então ele foi falando, né, lá é um livro que fala sobre a mentalidade de uma forma geral, né, fala de dinheiro, fala de relacionamento, fala de saúde, e tudo aquilo que eu fui lendo, eu fui vendo, pô, tá ruim isso aqui, não, estou identificando, realmente eu penso assim. Nossa, isso, não, eu realmente penso assim. Então foi mostrando claramente que esse era realmente o problema, tá? Então, caso ainda você não tenha, essa ficha não tenha caído, espero que caia o quanto antes, você perceba que sim, tá? Se as coisas não estão acontecendo, é pela sua responsabilidade, mais do que isso, pela forma como você pensa, beleza? Bom, segunda coisa, né, foi entrar no que eu chamo de modo caverna, né? Modo caverna. O que é esse modo caverna? É um período onde você fica imerso ali para resolver uma questão. Aí, especialmente essa questão financeira, no meu caso, era o que mais afligia, né? Como eu já contei aqui algumas vezes, eu era da religião Testemunha de Jeová. Nesse período aí de 2017, eu fui desassociado, né? Expulso, tá? E aí como é que funciona? Quando isso acontece, ninguém conversa mais com você. Então, e todo o ciclo, meu ciclo de amizade estava ali. Você é sempre condicionado a estar sempre com as pessoas ali. Só que quando você decide sair, você fica completamente sozinho. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, não foi nem por uma escolha, mas eu fui meio que forçado a realmente
entrar nesse modo. Não foi, não, eu vou escolher me isolar. Não, a circunstância ali me isolou mesmo, né? Então, foi muito ruim por um lado, óbvio, né? Essa questão de ficar completamente sozinho. Por outro lado, foi muito bom. Por quê? Porque eu eliminei completamente as distrações, tá? Eliminei completamente as distrações e consegui. Aí o próximo ponto ele vai complementar isso, né? Que foi focar em uma coisa, pegar uma coisa e falar assim, não, deixa eu entender, estudar e ir até o fim, até ter resultado nisso. Mas essa ideia de modo caverna é algo que para mim faz muito sentido e é algo que eu tô não de forma tão intensa como naquele momento, mas é algo que eu tô aplicando agora também, né? E está sendo muito bom. De novo, não de forma tão intensa. Né? Nesse período aí eu fiquei praticamente um ano sem sair de casa, sem conversar, era algo extremo. Hoje, não. Mas dentro de como eu estava antes, né? Então estou saindo menos, estou me distraindo menos, focado em um objetivo específico. Então, provavelmente, né, caso você vai fazer isso, vai ser por uma escolha, né? Não vai ser como foi no meu caso, algo que é meio que imposto, mas é algo que faz sentido, tá? Você escolher um tempo, talvez seja aí um mês, talvez um mês seja muito pouco, acho que 3 meses é um ótimo período para você escolher, né? Olha, durante esses 3 meses eu não vou fazer isso e vou para o terceiro ponto que eu vou comentar aqui com você, que foi focar em uma única coisa, né? Cara, quando a gente fala aqui de dinheiro, não, assim, eu desconheço, tá? Pode ser que tenha, mas eu desconheço de quem tenha conseguido furar a bolha e não tenha aplicado isso, né? Mesmo se você conhecer alguém que tem várias coisas, essas várias coisas, esses vários negócios, normalmente cada um é criado, um por vez, né? Até ilustro com imagina que você vai lá no circo e tem um negócio lá tinha um cara que girava prato, né? Ele gira um prato, ele fica girando, ele vai para um outro, fica girando, vai girando, vai. Se ele quiser girar tudo ao mesmo tempo, não funciona. E é exatamente assim também, né? E falando de forma prática, porque a gente fala muito aqui sobre mentalidade, mas falando de forma prática, talvez esse seja o principal problema de quem quer ganhar mais e não consegue, tá? Que é dispersar energia, né? Começa a fazer uma coisa, não, isso aqui está dando muito pouco. Aí deixa eu complementar com essa outra coisa. Aí complemento, mas aquele ali também dá pouco. E vai dando um pouquinho ali, e continua ali, né? Não sai do lugar. Tá? Então, na época, né? Falando de forma prática, o que mudou para mim? Escolher um produto que era muito bem aceito, que podia ser vendido muito facilmente, que eram as reprogramações subliminares, e fazer isso em um único local, no caso, esse canal de YouTube. Tá? Então, antes eu tinha várias coisas, né? E já até falei em um vídeo aí recente, 1 a 2 meses, as minhas fontes de renda atual, né? Então hoje eu tenho de algumas fontes, ok, só que só é possível você conseguir isso, ter de várias fontes, quando você tem uma renda forte de uma fonte só, inicialmente. Tá? Aí sim, depois você diversifica. Então essa ideia por mais que seja legal, né, e realmente faz sentido, várias fontes, tal, beleza, mas se não tiver uma forte, provavelmente você vai ter várias fontes que não te sustentam, tá bom? E a última coisa, aí é um conteúdo junto aqui com uma pausa para os patrocinadores do vídeo, vamos dizer assim, né? Foi, de fato, desenvolver e utilizar o método subliminar, né?
Foi nesse período que eu desenvolvi. E eu falo que eu desenvolvi, mas você sabe que é como se tivesse feito um download na minha mente de como fazer isso, né? Então, caso você não saiba, né, o método subliminar é uma técnica de hipnose, né, onde a gente mistura ali, as informações são embaralhadas, é utilizado também códigos ali de Grabovoi, enfim, algumas técnicas para que algo entre na sua mente subconsciente de forma fácil. É assim que o método subliminar funciona. E quando eu falo, eu desenvolvi, literalmente é como se fosse eu colocado assim, olha, faça dessa forma, né? Mas isso com certeza não veio do nada, veio da minha intenção. Eu sempre digo, né? As ideias, o como, ele está aí. Só que ele só vai para sua mente quando a sua mente está preparada para receber aquilo. E a minha estava, né? Então, nesse período, realmente tudo mudou porque, primeiro, eu usei em mim e consegui fazer essa mudança de forma fácil e depois consegui fazer isso para outras pessoas também, né? E falando de forma prática, foi algo que fez com que eu saísse ali de 3 mil e poucos, né, por mês em 2017 para mais de 30 em 2018. Né? Então, de forma prática, foi isso. Tá? E hoje, eu utilizo até hoje o método subliminar. Né? Então, quando eu falo das metas que eu tenho hoje, até hoje eu coloco uma reprogramação que me diz, por exemplo, por que eu quero isso, por que eu acredito que eu vou conseguir e, no fim das contas, como que eu consegui isso tão rapidamente, por que isso já é real. Né? O objetivo principal é isso, colocar na sua mente que você já vive a realidade que gostaria de viver. Né? Isso é como as coisas de fato acontecem, como a gente cria as coisas exatamente dessa forma, através da consciência de já ter aquilo. Bom, isso fez sentido para você, esse vídeo? Se te ajudou de alguma forma, deixa aqui um comentário e, como a gente comentou aqui do método subliminar, conheça aqui, link na descrição e no primeiro comentário. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo